Olá pessoal, sou o professor Tony de Velosa e venho de novo com um tema chamado doença de Chagas. Relembrando, um tema importante, já que a prova do Enem, todo ano, aparece o assunto endemias ou programas de saúde. Na verdade, problemas que afetam a população humana. Então eu vou relembrar para vocês a doença de Chagas, onde nós temos como vetor um percevejo que se alimenta de sangue, denominado barbeiro. Veja que o barbeiro, tá, ele tem esse nome porque geralmente a pessoa está coberta e à noite ele pica na região do rosto, certo? Por isso o nome barbeiro. É um percevejo hematófago que precisa de sangue para se alimentar. E dentro do intestino dele está o protozoário flagelado, denominado Trypanosoma cruzi. Perfeito? O que acontece é o seguinte, esse barbeiro contaminado começa a sugar o sangue e simplesmente, para dar espaço, ele elimina as fezes na epiderme junto com os protozoários. A tendência é, quando a pessoa leva uma picada, se coçar. Então ela se coça e espalha os protozoários para o local da picada, onde esses protozoários entram, pegam a corrente sanguínea e vão se alojar nos órgãos como coração, intestino, esôfago, levando o paciente à morte depois de alguns anos. Perfeito? Então o ciclo é esse, basicamente. E eu mostro para vocês, relembrando algumas medidas profiláticas, como o combate ao vetor, perfeito? A construção de casas de alvenaria. O sangue em transfusões deve ser testado e, relembrando uma maneira não usual, o caldo de cana e o caldo de açaí contaminado. Por quê? Porque durante o processamento, à noite na moenda, muitos barbeiros caíram dentro da moenda e foram moídos junto com a cana. E aí, quando as pessoas ingeriram esse caldo de cana ou caldo de açaí contaminado, acabaram se contaminando com o Trypanosoma cruzi e desenvolvendo a doença de Chagas. Ok? Então vamos à questão que eu quero mostrar a vocês. A doença de Chagas afeta mais de 8 milhões de brasileiros. Sendo comum em áreas rurais, é uma doença causada pelo Trypanosoma cruzi. É transmitida por insetos conhecidos como barbeiro ou chupanças. Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é... Veja bem, quando você... Lembre-se que essa doença tem um ciclo silvestre. Veja, um animal silvestre que não desenvolve a doença, mas é o reservatório natural. Então, o que acontece quando o homem ele desmata uma área? Quando o homem desmata uma área, simplesmente para quê? Que isso é uma coisa, um detalhe que quase ninguém fala, tá? Quando se fala em desmatamento, todo mundo só lembra do efeito estufa, derrubada de árvores, aquela história toda. Esquece de doenças que podem aparecer devido ao quê? Devido ao reservatório natural ir embora. Que o homem desmata para construir ali moradias e o reservatório natural vai embora, só que o barbeiro, que é o vetor, ele não vai embora. E ele não quer saber se é sangue humano, sangue de gambá, sangue de tatu, sangue de tamanduá, que são os reservatórios da doença. Não quer saber, ele quer saber que ele quer sangue de mamíferos. E aí, simplesmente, a única via de sangue para a alimentação desse barbeiro é o homem. E aí ele acaba passando a doença para o homem. Então atentem bem a isso, que é uma das causas do desmatamento. Os reservatórios naturais vão embora e o barbeiro só tem uma opção de se alimentar, sangue humano. Ok? Então, analisando a questão, certo? Temos como gabarito aí a letra E. Ok? Sem problemas? O desmatamento que provoca a migração ou desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta. Então eles foram embora devido ao desmatamento e a única fonte de homem vai ser o homem, do barbeiro vai ser o homem, então ele vai acabar se contaminando com o Trypanosoma cruzi. Ok, pessoal? Beleza? Sem problemas? Eu vou tratar agora de uma doença grave bacteriana denominada leptospirose. A leptospirose é uma doença gravíssima, tá? Onde o vetor da doença é o rato, certo? A leptospira
que é a bactéria, que lembra uma forma espiral, ela é o agente causador da leptospirose, certo? Ela vive nos rins do rato, esse rato de esgoto que você conhece por aí, e através da urina o rato contamina a água, e se uma pessoa entra em contato com essa água contaminada, ou bebe, ou entra em contato através de feridas na epiderme, ela corre o risco de se contaminar com a leptospirose. Então, você deve tomar muito cuidado, tá, quando há uma enchente, porque a água que você bebe ou que você está transitando nela, por causa de uma inundação, ela pode estar contaminada com urina de rato, e a urina de rato, tá, não esqueça que o rato é o vetor de uma bactéria chamada leptospira, que causa a leptospirose, ok? Então veja bem, ó, o rato, tempos de chuva, o homem entrando em contato com água ou lama contaminada, alimentos e água contaminados por ingestão dessa doença gravíssima chamada de leptospirose. Então é uma doença que ela vem justamente junto com as enchentes. Os sintomas são muito parecidos com o da gripe, dor no corpo, dor de cabeça, febre, mal-estar, e nos casos mais graves, contaminação. De contaminação, nós temos a pele amarelada, icterícias e manifestações de hemorragias, ok? Lembre-se que o cachorro também pega a leptospirose. Às vezes, quando ele pega um rato, ele caça um rato, certo? E aí o rato se urina e ele também se contamina com a doença, ok? Então, nós temos essa questão que mostra o seguinte: medidas de saneamento básico são fundamentais no processo de promoção de saúde e qualidade de vida na população. Muitas vezes a falta de saneamento está relacionada com o aparecimento de várias doenças. Nesse contexto, um paciente dá entrada em um pronto atendimento relatando que há 30 dias teve contato com águas de enchente. Ainda informa que nesta localidade não há rede de esgoto e drenagem de águas pluviais e que a coleta do lixo é inadequada. Ele apresenta os seguintes sintomas: febre, dor de cabeça e dores musculares. Veja bem, coleta de lixo inadequada também é uma coisa ruim, por quê? Porque lixo atrai os ratos. Então os ratos vão lá, urinam, fica um reservatório ali. Perfeito? Então, é a preocupação. Relacionando os sintomas apresentados com as condições sanitárias da localidade, há indicações de que o paciente apresenta o caso de leptospirose. Lembra? Enchentes, não há coleta de lixo, lixo esse que tem comida, que atrai ratos, rato esse que é o vetor da leptospirose. Ok? Sem problema? Então, pessoal, mais uma vez, foi bom estar com vocês. Até a próxima aula. Só confirmando o gabarito, tá? Leptospirose é a doença em questão. Olá pessoal, sou o professor Tony Velosa e hoje vou relembrar uma outra verminose muito recorrente nos exames nacionais de ensino médio, o Enem, que é a esquistossomose. Já vimos anteriormente, mas eu quero frisar bem esse assunto porque ele é importantíssimo, mostrando até um outro tipo de enfoque na questão. Veja bem, o agente causador chama-se Schistossoma mansoni, um verme plateuminto, onde o macho tem um canal onde abriga a fêmea. Por isso, uma alta taxa de reprodução. Então, quando a pessoa está contaminada com o Schistossoma mansoni, ela, durante as fezes, elimina os ovos desse parasita. Esses ovos, não esqueça, caem na água e vão se transformar na primeira larva, que é o miracídio. Miracídio que é inofensivo para o homem. Ele não consegue penetrar na epiderme. O grande problema é quando ele encontra o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, onde dentro do caramujo ocorre a metamorfose e se transforma na cercária, que é a forma infectante que entra pela epiderme, onde causa coceira. Eu já tinha falado sobre isso numa questão anterior. Por isso que não se deve
tomar banho em lagoas de coceira, devem haver placas indicando que aquilo é lagoa de coceira, senão essa epiderme vai ser via de entrada para a cercária vai se desenvolver no verme adulto, que é o famoso Schistosoma mansoni. Ok? O que eu vou fazer agora é uma questão de biologia com texto. Veja bem. Um texto ligado a um quadro e mostrando aqui o seguinte poema de Portinari. Eu vou mostrar algumas coisas. Homens de enorme ventre bojudo. É isso que causa a xistossomose. Ela é conhecida também como xistose ou barriga d'água. Por quê? Porque o verme causa um edema na região abdominal. E essa região abdominal, ela cresce. Perfeito? Causando um inchaço devido ao quê? Devido ao edema do intestino, do fígado, do baço. Todas essas estruturas internas crescem muito. Então a pessoa fica com, como ele fala, um ventre bojudo, avantajado. Por isso o nome barriga d'água. Ok? Mulheres com trouxas caídas para o lado, pançudas, carregando ao colo um garoto. Isso também mostrando que a doença também dá tanto em homens quanto em mulheres. Ok? No texto de Portinari, algumas das pessoas provavelmente estão infectadas com o verme Schistosoma mansoni. Os homens de enorme ventre bojudo corresponderiam aos doentes da chamada, como eu te falei, barriga d'água, certo? Onde o nome técnico chama-se esquistossomose. O ciclo de vida do Schistosoma mansoni e as condições socioambientais de um local são fatores determinantes para maior ou menor incidência dessa doença. Lembre-se que a pessoa se contamina, certo? Nadando em lagos contaminados, né? Que vulgarmente nós chamamos de rios ou lagoas de coceira. E isso só acontece porque também não há saneamento básico. A pessoa defeca na água contaminada, os ovos, não esqueça, se transformam em larvas, chamadas de miracídios, que entram dentro de um caramujo, se desenvolvem na forma infectante que é a cercária. O aumento da incidência da esquistossomose deve-se à presença de indivíduos infectados, óbvio, se ele não estiver infectado, ele não vai eliminar fezes com ovos, hospedeiros intermediários, no caso o caramujo, que você sabe, que é onde o miracídio entra e se transforma na cercária, e a ausência de saneamento básico. Não tem uma rede de esgoto. Então, rios e lagos ficam contaminados. Ok? Então nós temos como gabarito aí a letra C desse assunto importantíssimo nas questões do Enem. Eu trago para você agora uma doença endêmica da região norte. Isto é, quando eu falo com uma doença endêmica é porque ela ocorre em um determinado local, que é o caso da malária, também conhecida como impaludismo, e dependendo do ciclo de febre, pode chamar de febre terçã, febre quartã. Então, o vetor é um mosquito, não é mais um percevejo. Percevejo era a doença de Chagas, dado para não confundir. É um mosquito chamado de anófilis, onde, na sua glândula salivar, se encontram esses protozoários. Um protozoário chamado de Plasmodium sp. Sp porque existem 4 espécies de plasmodium, certo? O malare, o falciparum, certo? O ovale e o malare, certo? Os 4 transmitem a malária aos humanos. Então veja bem o ciclo. Um mosquito contaminado, onde na sua glândula salivar apresenta formas chamadas esporozoítos. Esses esporozoítos contaminam as células do fígado e lá se multiplicam, causando a lise, o rompimento das células do fígado e muitas vezes até uma lesão hepática.
De dentro do fígado sai uma nova forma, que nós chamamos de merozoítos. Esses merozoítos também invadem células, como os glóbulos vermelhos, que você está vendo aqui, também conhecidos como hemácias, e provocam a lise dessa hemácia, que é justamente o que é responsável pelos picos de febre na malária. A malária é característica por picos de febre, de 48, 72 e 72 horas, dependendo do tipo de protozoário. São 4 protozoários que podem causar a malária, que são levados pelo vetor chamado o mosquito anófeles. Aí o que vai acontecer? Simplesmente, tá? Muitos esporozoítos, na verdade merozoítos, se transformam em gametócitos, que são células que formam gametas, ok? Esses gametas são sugados pelo mosquito que não esteja contaminado, e aí agora esse mosquito passa a ser contaminado. Dentro do mosquito, esses gametócitos que viraram gametas formam gametas masculinos e femininos, ocorre a fecundação no intestino do mosquito, por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo, atente bem para isso, definitivo porque dentro do mosquito ocorre simplesmente um processo sexuado. No homem, o processo é assexuado, então o homem é o hospedeiro intermediário, tá? Então, você tem aí todo o ciclo da doença. Então, recapitulando, o anófeles, que é o vetor, injeta nos humanos os esporozoítos. Esse esporozoíto entra na corrente sanguínea, vai para o fígado e se reproduz, se transformando em outra forma, os merozoítos. Esses merozoítos invadem a hemácia, que é o glóbulo vermelho, provocam a lise dessa hemácia, causando os tão característicos picos de febre da malária, e parte desses merozoítos se transformam em gametócitos, que vão ser sugados pelo mosquito não contaminado. Esses gametócitos, no intestino do mosquito, formam gametas, e aí ocorre a fecundação, o zigoto e a formação de esporozoítos que migram para a glândula salivar, e aí o ciclo está completo. Então não esqueça, dentro do mosquito o ciclo é sexuado, certo? Por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo. Dentro do homem, o ciclo é assexuado, por isso que o homem é o hospedeiro intermediário, ok? Então vamos à questão. O município maranhense de Bacabal foi fortemente atingido por enchentes, submetendo a população local a viver em precárias condições durante algum tempo. Em razão das enchentes, os agentes de saúde manifestaram, na ocasião, temor pelo aumento dos casos de malária, leptospirose, e leishmaniose e esquistossomose. Frisando aqui que tanto a malária quanto a leishmaniose são doenças causadas por protozoários e o vetor é o mosquito. Apesar de não ser o mesmo mosquito, cabe ressaltar, na malária nós temos o anófeles, certo? E na leishmaniose nós temos o flebótomos, certo? Poucos casos onde um vetor vai transmitir mais do que um agente causador. Nós temos, só relembrando, a dengue acontece isso. O mosquito Aedes, ele transmite tanto o vírus da dengue como da febre amarela. Aqui não. A malária, tá? O plasmodium é transmitido pelo anófeles, certo? E a leishmania, tá? Que é o protozoário, ele é transmitido pelo mosquito do gênero flebótomos. Ok? Leptospirose, nós já tínhamos visto anteriormente nos exercícios, é uma bactéria, e a esquistossomose é um verme, aquele verme onde tem o caramujo como hospedeiro intermediário. Que medidas o responsável pela promoção da saúde da população afetada pela enchente deveria sugerir para evitar o aumento das doenças mencionadas no texto, respectivamente? Evitar água contaminada com os caramujos. Isso você sabe muito bem, é esquistossomose, certo? Esquistossomose, e aqui combate ao mosquito anófeles.
Combater o mosquito anopheles e evitar o contato com água suja acumulada pelas enchentes. Combater o mosquito flebótomo e eliminar caramujos do gênero Biofalaria. Esta é a questão. Combater o anófeles, que causa a malária, ok? Evitar o contato com água suja pelas enchentes, que essa água pode ter o quê? Urina de rato, não esqueça, isso para combate à leptospirose. Combater o flebótomo, que é o vetor da leishmaniose. E por último, caramujos do gênero Biofalaria, que você sabe muito bem que no ciclo da esquistossomose você tem um hospedeiro intermediário, que é o caramujo. Ok? Então nós temos, como eu te falei, o gabarito, a letra B. Ok, pessoal? Mais uma vez é um prazer em estar com vocês. Até a nossa próxima aula.